povo agora querendo proteger a podcaster do podcast que a outra foi errado, honestamente tá me irritando. Porque uma coisa tá bom, foi no podcast errado e ela chegou lá e não sabia muito sobre o que era o assunto e tal. Tudo isso podia virar uma piada, mas não ia pegar tanto engajamento se o podcast em questão não fosse tão ruim. Eu sinto muito, mas é muito ruim. E assim, é ruim porque no começo da entrevista ela tem que ler o nome da entrevistada. É ruim porque ela não tem um roteiro claramente, nitidamente, não existe tema e ela não conduz aquele podcast. É ruim porque tudo que a entrevistada tenta jogar morre, porque daí ela começa um assunto sobre ela mesma. Eu assisti o vídeo inteiro, eu acho que muita gente que tá falando bem e tá falando mal não viu o vídeo inteiro, mas eu assisti o vídeo inteiro. A piada toda existe porque a apresentadora não tem noção o quanto ela é ruim, não se esforça pra fazer o básico, que é ter um roteiro e conhecer o teu entrevistado, porque se ela tivesse o mínimo de conhecimento da entrevistada, eu acho que essa entrevistada não teria nem sido convidada, porque realmente elas não batem com princípios, valores, estilo de fala. Então existe um sério erro dela ter sido convidada para esse podcast. Mas imagina que ela tivesse topado ir de propósito. Todos esses ainda seriam erros. E são esses erros do podcast em si que fazem ser tão desconfortável e daí traz esse humor The Office. Ter sido sem querer que a outra foi é só tipo a cereja do bolo. E o povo querendo falar de empatia e tal. Obviamente, sempre tem uns haters e sempre tem umas coisas, mas a grande maioria das pessoas estão rindo porque é engraçado. Porque é idiota, porque as pessoas não fizeram um bom trabalho e aí ficou engraçado. E é uma coisa que vem em consequência dos atos. Fazer um podcast sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de pesquisa, sem o mínimo de nada. Sem nem saber o nome da entrevistada. Pelo amor de Deus, gente. Só isso já devia justificar porque que as pessoas estão rindo dela.